Olá, tudo certo? Tropcast, canal aberto, Tropical FM. Olha, sabadão, hein? 30 de agosto de 2025 e os destaques para o Departamento de Jornalismo com mais uma pauta por aqui, retornando por aqui sempre ao nosso conteúdo, sempre, claro, com algum convidado, alguma convidada, e também assuntos importantes, assuntos pertinentes, tá certo? Tanto aqui no nosso canal do YouTube, o qual você pode, claro, se inscrever, e também no nosso 97.7, a Rádio Tropical FM, já que o Tropicast canal aberto do sábado também vai no nosso FM 97.7, além de ficar disponível também nas nossas redes sociais. O Departamento de Jornalismo hoje, aqui no Tropicast, recebe uma convidada, uma são carlense, e ela vai conversar conosco a partir de agora. Deixa eu cumprimentar aqui, que está conosco, a Daniele Voigt. Ela é consultora de finanças e gestão. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Elvis? Olá a todos. Um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, mas muito negligenciado na nossa sociedade, né? É a realidade, né? Que a gente Exato. vai pautar agora aqui com ela, num oferecimento, claro, para a Clínica Douglas Chiesa de Odontologia. A Clínica Douglas Chiesa de Odontologia fica aqui no centro, em São Carlos, na Rua do Comércio. Tem atendimento lá com o nosso amigo Douglas, com a Célia e toda a equipe, né? É Clínica Douglas Chiesa de Odontologia. E a parceria também conosco para o Dr. Jonathan Caon, médico cirurgião oncológico, que atende também aqui em São Carlos, mas também, claro, em Chapecó. Jonathan Caon, cirurgião oncológico, nosso parceiro por aqui nesse espaço do Tropicast Canal Aberto. Bem, primeiramente, Dani já cumprimentou, né, nesse sábado, para finalizar o mês, o último do mês, inclusive, o último final de semana. Mas quem é a Dani, afinal, também, né? Vou começar por aí, né? Quem é a Daniele Voigt? Então, Elvis, eu sou gestora na empresa onde eu trabalho, sou agora também consultora e cheguei até aqui, inclusive, por causa da minha experiência. Já fui empresária também e quebrei em função da falta de conhecimento sobre finanças. E também com relação às emoções. Não saber lidar com as emoções é algo que afeta 100% o nosso financeiro. Diretamente o bolso lá, né? Sim. Afeta lá, né? Totalmente. Por que ela disse quebrou? Porque a gente fez um spoiler aí deste Tropicast e surgiu a premissa, né? Em relação a quebrou, se recuperou, estudou, procurou conhecimento, se reestruturou. O desenho é mais ou menos isso, né? Fala para nós. Exato, Elvis, exato. Então, em dezembro de 2020, eu fali o meu negócio, né? Nunca digo que foi só por causa da pandemia, foi um contexto todo, né? De uma vida toda, assim, de não saber lidar com finanças e nem com emoções, né? Mas eu não tinha esse conhecimento quando eu fechei a empresa, né? Eu achava que a culpa era de tudo, de todos, menos de mim. Então, eu desenvolvi, com o passar do tempo, uma autorresponsabilidade. Então, eu comecei a perceber que tudo que eu estava vivendo de desagradável era responsabilidade minha. E aí eu precisei, né? Assim, em 2021, em janeiro, eu já comecei a trabalhar na Halber e eu precisei reestruturar o meu financeiro para pagar as dívidas que haviam ficado. Então, eu devia R$200 mil e eu precisava fazer as contas. E nesse processo de fazer as contas, quitar todas as dívidas, é que eu aprendi sobre finanças e, vamos dizer, né, me apaixonei também pelo tema. Acabou fixando ali também, né? Sim. Primeiro foi por obrigação, Exato. E daí depois foi por amor mesmo, porque eu gosto muito desse tema. Eu acho muito importante. Claro que você teve também um conhecimento dentro da família ali, que também te instruiu, né? Que também te direcionou, né? Para algumas questões que a gente vai abordar daqui a pouquinho também. Exato, Elvis. O meu pai sempre foi uma pessoa muito correta, sempre fez tudo muito certinho, sempre fez planejamento, sempre trabalhou com isso também, né? Então, não consegui seguir o exemplo dele antes, por não saber lidar com as minhas emoções e não entender, e também ninguém nunca nos ensinou sobre isso, né? Mas aí ele sempre me incentivou muito a estudar, a ler, e em 2021 ele estava dando um curso sobre investimentos na Bolsa de Valores, e aí ele me convidou para participar. Fui bem relutante, porque eu devia R$200 mil. Como é que eu ia fazer um curso de investimentos? Na minha cabeça não tinha lógica. Mas fui meio assim, obrigada, né? Foi a melhor coisa que aconteceu, porque ali virou uma chave para mim. Foi o estalo, então, né? Aí eu comecei a estudar sobre investimentos, mesmo no momento não podendo investir. Né? Mas foi 2021, isso faz 4 anos. Exato, exato. A partir dali foi uma virada, então. Sim. E ali você começou
a procurar o conhecimento especificamente nesse sentido, ou já para buscar uma alternativa de você sanar o que você tinha aberto em termos de dívida? Sanar o que eu tinha aberto, eu já tinha um plano. Porque aí eu assim, não vi outra possibilidade e nem via vida se eu não quitasse o que eu devia. Então, a primeira coisa que eu fui fazer era quitar o que eu devia. Mas ali eu já tinha uma projeção de quando eu iria terminar de pagar o que eu devia. E aí, quando eu terminasse, eu queria ter o conhecimento para eu poder investir. Porque daí eu já estava apaixonada pelos fundos. Então, desde 2021, eu comecei a estudar sobre fundos imobiliários, investimento, organização financeira, né? Exato. E como a gente conversou em outro momento, né, Elvis? Nesse processo todo, você vai criando uma curva de aprendizado. Então, é muito difícil você dizer que no momento X você fez a virada de chave. Eu acho que foram vários insights nessa curva de crescimento e aprendizados que vão ficando na sua mente, sabe? Certo. E uma coisa vai levando a outra, e aí você vai conseguindo entender como que funciona, né? Como eu sempre fui muito curiosa, Certo. eu gosto de estudar aquilo que é uma dificuldade para mim. Então, eu queria entender o porquê que as minhas emoções me atrapalhavam. Por que eu sentia? Por que eu fazia o que eu fazia? Já que a responsabilidade era minha, né? A partir do momento que eu virei essa chave da autorresponsabilidade, eu quis entender por que eu estava agindo contra mim mesma, ao invés de agir em favor de uma vida tranquila e boa. E aí eu comecei a estudar emoções, inteligência emocional. Ali foram muitas viradas de chave, sabe? O livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, ele é um livro um pouco mais científico e tal, mas ele que foi uma grande virada de chave na minha vida. Tem bastante livros. Aliás, uma das paixões dela são livros. Sim. E muitos desses livros têm esse tema, né? Sim. Tem essa orientação. Tem essa orientação. Sempre, finanças é emocional. Não tem como separar uma coisa da outra. É a mesma coisa, né? Então, se você for... Você não vai conseguir ser pleno se você tiver as suas finanças organizadas, mas o teu emocional tá bagunçado, né? Não tem o equilíbrio, né? Impulso, controle de impulso. Então, precisa se entender todo um contexto, né? Por isso que nos meus vídeos no Instagram, eu quis trazer os conteúdos de forma a dar uma base para as pessoas, assim. Tudo começa com a mentalidade, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, em relação até ao próprio perfil da própria Dani, que tem todas essas orientações, tem os vídeos curtos, tem todas as novidades em relação à orientação. E o que chama a atenção, ó, de ex-consumista investidora. Sim. Lá no tempo que ela estava com a dívida, não pensava em investir. Jamais. Né? Não tinha como. Mas daí teve todo esse caminho e que não foi fácil, né? Não, nem um pouco. Você tem esse testemunho de que não foi fácil. Mas o que é o objetivo de trazer as informações? É justamente para evitar que alguma pessoa possa passar pela mesma dificuldade. Essa eu acho que é o teu objetivo também, né? Isso mesmo, Elvis. Foram caminhos muito tortuosos, muito dolorosos. Foi muito difícil passar pelo que eu passei. Então, eu gostaria, e sempre pedi muito a Deus, que eu pudesse ajudar as pessoas com o conhecimento, desmistificando um pouco esse tema, né, de finanças, para que elas não precisassem cruzar os mesmos rios que eu cruzei, né, de forma mais tranquila e quanto antes começarem, mais tranquilas e em paz estarão, né? Legal. Ó, e hoje ela está aqui conosco. Já já nós continuamos aqui para falar sempre aqui do Douglas Chiesa e Odontologia, Centro de São Carlos, Rua do Comércio, nosso parceiro por aqui no espaço, assim como o Jonathan Caon, que é o médico cirurgião oncológico aqui de São Carlos, que atende também em Chapecó. Agendamentos aqui para São Carlos também, conforme a vontade do próprio paciente, né? Bem, Daniele Voigt, ela que está conversando conosco hoje nesse programa, nesse episódio, nesta etapa aqui do nosso Tropicast. Agora vamos começar a decifrar aqui, ó, a educação financeira, Daniele. É algo, e aqui no nosso spoiler eu abordei, né? Falta muito lá na base escolar. Começa lá já, né? Sim, já começa aí, né? Então, e hoje em dia a gente vê orientações a todo passo de como se portar de forma correta na questão estratégica do financeiro, várias formas de investimentos que se orientam, mas tem que ter um começo, tem que ter um princípio ali para tudo isso, né? Não é Sim. assim, né? Precisa ter uma base, né? Exato. E aí, nas escolas, eu acho que isso deveria ser uma matéria essencial, né? Primeiro, ensinar as crianças a lidarem com as suas emoções. Eu acredito muito nisso, assim. E depois, sim, dar uma base e uma estrutura financeira também é muito importante. Mas, Elvis, como que... Eu não tenho filhos, né?
Mas como que eu vou conseguir dar uma base pro meu filho se nem eu sei, né? Sim, tem algumas pessoas que têm vidas mais tranquilas, né? Tem algumas pessoas que já têm esse feeling, né? Que já Sim, tem um sim. pouco mais desenvolvido, né? São bem menos, né? Mas tem sim, né? Mas eu acho importante os pais incentivarem os filhos em casa, já que a escola não traz esse conhecimento. Eu acho muito importante, sabe? Ensinar, organizar, planejar, entender o que é dinheiro. Eu, por exemplo, ninguém nunca me explicou o que era um cheque, um cartão, como funcionavam as taxas, né? E muitas vezes nas famílias falar de dinheiro é um tabu. É um tabu. Como outros assuntos, né? Como outros assuntos que não deveriam ser. É um tema muito importante, né? Mas a parte financeira é algo que se torna bastante... Tem uma barreira, muitas vezes, em famílias, né? Principalmente aquelas mais desestruturadas. Agora, eu separei alguns temas aqui e a gente pode ir alinhando um bate-papo aqui, justamente para quem está nos acompanhando, em relação a, por exemplo, a virada financeira, né? Uhum. As orientações, forma de como se relacionar com o dinheiro. São alguns tópicos, algumas coisas que a gente pode abordar por aqui também, Dani. Certo. E, ao mesmo tempo, trazendo o teu testemunho e a tua experiência nesse sentido. Então, Elvis, a nossa relação com o dinheiro ela é resultado das nossas emoções, né? Novamente, vou frisar muitas vezes as nossas emoções. Vou dar um exemplo aqui. Impulso. Eu já fui consumista, eu sei exatamente como funciona a mente de um consumista. Eu sei muito bem como funciona. Então, se eu ficava nervosa, ou ficava descontente, eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu tinha impulsos que me faziam gastar e me perder. Ah, só mais um, não, eu mereço, né? Merecimento falso, né? O falso merecimento, né? Mas você também não merece uma vida tranquila lá na frente? Então, assim, é sempre uma historinha, sabe? Que a gente vai contando certo. E tal. E aí, tudo isso, Elvis, te afasta, assim, é um contexto, né? Aí, quando eu era consumista, e eu tentei muitas vezes olhar para o dinheiro, mas eu não conseguia, né? Era muito difícil. Você pegava e pesquisava alguma coisa na internet sobre isso, eram planilhas complicadas, eram palavras, termos complicados, né? Técnicos. Então, isso, muito técnicos, que daí quando tu senta lá para tentar fazer alguma coisa, tu pensa, ai, não, muito complicado, vou comprar uma blusinha. Né? E ia comprando. E, isso é uma parcelinha, né? O Brasil das parcelinhas. E vai somando as parcelinhas. E assim passa, às vezes, uma vida. E você não tem nada. Só parcelas. E chega no fim do mês, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É uma decepção. E como consumista, você fica triste e sabe que aquilo ali tá errado, né? Você tem ciência disso, mas não consegue mudar. Mas não consegue sair. Não consegue sair. Por isso eu digo, é a mentalidade. Por que eu tô gastando assim? Qual é o sentimento que eu tô tendo que me leva a gastar, né? E aí, essa relação contigo mesmo vai refletir no dinheiro, né? Quando tu começa a se perguntar, se questionar e entender sobre você, se autoconhecer, aí sim você pode passar para a parte das finanças, né? Seja, e aí nós temos outro ponto que é o conhecimento sobre dinheiro, o próprio dinheiro. Conhecimento sobre você, conhecimento sobre dinheiro também, certo. né? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, mas que estão 100% ligadas, né? Explica para nós essa diferença, então. Então eu sempre digo, primeira coisa, o primeiro passo, a pessoa precisa mudar a mentalidade, né? Então, vamos mudar a mentalidade, vamos nos conhecer e entender. E aí sim, vamos para a parte de organização e planejamento financeiro. Essa parte, ela não é difícil. Essa é a parte mais fácil. Porque você vai ter uma planilha, você vai preencher lá, mas antes você precisa entender do dinheiro. Eu ganho tanto. Muitas pessoas não sabem dizer o quanto ganham e nem o quanto sobra, nem o quanto gastam. Porque se soubessem, iam perceber que às vezes gastam muito mais do que ganham. Então eu digo que a pessoa tem que ser sempre tem que gastar menos do que ganha, que é a regra uma básica. superavitária, né? Então tem que sobrar um dinheiro sempre, todo mês precisa sobrar. E aí para começar a construir a tua liberdade financeira. E muitas pessoas não conseguem nem se dar conta de que não precisa pagar boleto a vida toda, né? Que se eu guardar 20% ou 30% daquilo que eu ganho por 10, 15 anos, 20 anos, eu vou ter uma renda extra, uma renda passiva que vai me dar uma liberdade, né? Claro, você pode traçar objetivos e planos, você pode guardar mais e pode antecipar a tua aposentadoria, né? Tem essas possibilidades. Sim, também, né? E aí vem a parte difícil, que para o consumista é muito difícil quebrar esse tabu, sabe?
eu vou ter que viver mais simples. Eu vou ter que abrir a mão de algumas coisas por um tempo, por um momento, para que lá na frente o meu eu do futuro esteja tranquilo, esteja em paz. Mas e quem quer? Porque é muito bom. Nossa, eu tô nervosa, eu vou comprar um lanche. Nossa, eu tô nervosa, eu vou comprar uma bolsa, vou comprar, sabe? E o controle de impulso, sabe? Exato. As pessoas não têm esse controle de impulso. Depois vem o arrependimento, mas aí já tem a parcela. E isso já tá uma bola de neve. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então, vive em uma dívida. Só que assim passa a vida. Exato. E ninguém para pensar sobre isso. É o que falta, né? Essa discussão voltada à questão financeira, ela está muito evidenciada hoje, né, Dani? A Sim. Dani tem o seu conteúdo, a gente tem acompanhado também outros conteúdos, e propriamente nessa semana a gente teve uma pauta aqui no nosso departamento de jornalismo falando, inclusive, sobre investimentos, né? Sobre consórcios, sobre alguma coisa nesse sentido. Ou seja, é bem evidente a questão da vida financeira ou das estratégias financeiras. Agora, a Dani tem um conhecimento, uma expertise em relação a investimento propriamente, porque você virou a chave, né? Sim. Aquela consumista lá, hoje investe, né? Sim. Fala para nós desse outro lado aí um pouquinho também. Essa é uma paixão minha agora. Porque tem uma caminhada aí, né? Você Sim. já deu você resumiu aí todo a sua caminhada dos desafios, das barreiras e automaticamente da sua virada financeira, efetivamente. Mas agora você tem uma linha que você não imaginava estar um dia. Não, jamais. Né? Antes eu nunca consegui guardar R$1, um único real. Eu não conseguia. E hoje eu sou investidora, né? Eu tenho consciência, eu invisto e estou pensando no futuro. Então eu escolhi ser uma superavitária, viver sempre com menos do que eu ganho, para que sobre o dinheiro, para que em determinado momento que eu já defini e planejei, eu consiga alcançar minha liberdade financeira. A pergunta que eu ia te fazer é como fazer isso, mas ela já explicou, né? Mas agora tem como investir então, né? Tem todo esse princípio também. Né? Tem bastante pano para manga, né, Elvis? Eu não sei se hoje vai dar o tempo aí pra gente falar sobre tudo isso, mas eu vou dar mais uma resumida para ver se fica claro para as pessoas, né? Sem os termos técnicos. Sem termos técnicos, né? Que eu considero que faça diferença para você ter uma vida financeira tranquila. Primeiro, você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que organizar o seu financeiro, buscar conhecimento. Pagar suas dívidas, deixar organizadinho o financeiro e aí sim começar a investir. Para começar a investir, você precisa investir também em conhecimento, né? E eu vejo que essa é a barreira de muitas pessoas. Eu quero ganhar, eu quero investir, mas eu não quero estudar. Só que não existe almoço de graça. Como Elvis, que você vai colocar todo o dinheiro que você tem e que não é fácil. Eu não considero fácil guardar dinheiro, né? Mas como eu vou colocar o meu dinheiro num produto ou em alguma coisa se eu não conheço minimamente sobre ele? E é muito fácil perder dinheiro assim. É muito fácil. Então, eu sempre digo, organizo as contas, vai sobrar tanto, vamos fazer um plano. Primeiro, tem que fazer a reserva de emergência, daí depois você vai ter uma renda fixa, e depois você vai passar para os próximos produtos que exigem um pouco mais de conhecimento, né? Vejo muitas pessoas também que deixam o dinheiro na poupança, né? Hoje, deixar dinheiro na poupança é perder também, porque ele não cobre nem a inflação. Então, nesse sentido que eu gostaria de poder ajudar as pessoas, sabe? Aí abrir uma conta na corretora. Mas aí já é um pouquinho mais avançado. Primeiro você tem que ter feito o tema de casa e ser organizado, né? Não adianta querer pular etapas, assim. Eu vejo isso acontecer também. Com a massa, né, Elvis? É cultural, né? É cultural. Acaba sendo cultural. Sem julgamentos, pelo amor de Deus, né? Não, mas é uma só uma constatação mesmo, né? Exato. Uma realidade, assim. Eu vejo que, por exemplo, fundos imobiliários, nossa, te paga aluguel todo mês. Eu vou comprar. Aí eu ganho todo mês, mas tá devendo. Primeiro você tem que quitar suas dívidas e depois comprar. Outra, fundos imobiliários é um investimento de longo prazo. É para minha reserva de emergência, para uma renda recorrente, para depois eu viver disso. Não é para colocar R$100, R$200, esquecer, daqui um pouco eu coloco um pouco, sabe? E aí entra na internet... olha alguns conteúdos, aí uma pessoa indica um fundo que ela ganha para tá vendendo lá, a pessoa compra sem conhecimento. Por isso eu digo, né? É todo um contexto. E eu gosto de trabalhar a consultoria nesse sentido, de estar assim, personalizado, sabe? Poder explicar tudo isso passo a passo para as pessoas. Certo. Essa consultoria você também presta, logicamente, através aí do seu contato. Você tem uma empresa também, né? Que faz isso também. Sim, aham.
Tá, e pode acionar normalmente? Sim, contato, pode chamar no Instagram, pode entrar em contato comigo lá e a gente pode conversar. Mas eu faço esse trabalho com empresas, porque o meu know-how administrativo me permite isso, né? Ok. Então, primeiro começo trabalhando com as finanças dentro das empresas, e daí, na pessoa física, o meu objetivo é justamente esse, sim, pegar esse público que quer começar a investir, né? Sem complicação. O mercado financeiro não é simples, mas tem como a gente se organizar de forma simples e entender sem os termos técnicos, né, tão pesados assim, começar a organizar e estruturar uma vida financeira. Legal, essa é a Daniele Voig, ela que é consultora de gestão aqui, conversando conosco para a Douglas Chiesa Odontologia Clínica, aqui no centro de São Carlos, e a parceria também para o médico Jonathan Caon, destacando sempre a participação com atendimento em Chapecó e também em São Carlos. Nosso Tropicast Canal Aberto, você se inscreve no nosso conteúdo, no nosso canal do YouTube e, claro, tem acesso aos nossos conteúdos lá, incluindo o Tropicast e o Canal Aberto. O da terça e o do sábado aqui também, que você tem esse conteúdo também no 97.7, né? Hoje com a Dani aqui, a parte da educação financeira tem sido o nosso tema e que a gente vai voltar a abordar em outros espaços aqui também, porque como ela disse, né, não vai dar tempo de detalhar muito aqui, a gente até está fazendo bem resumido, mas para falar do tema educação né? financeira, que é uma barreira na sociedade, que falta, eu acho que falta para o brasileiro, na verdade. Sim, né? eu Como acredito... a gente falou antes, a gente usou o termo realidade, né? Sim. Eu acho que é por aí, nesse sentido. Falta né? para a massa esse conhecimento, assim, sabe? E Elvis não é nem ligado a ganhar pouco, tá? Eu fiz uma enquete esses dias no meu Instagram falando sobre isso, por que você não guardava dinheiro, né? E é por falta de conhecimento, por disciplina, mas não por falta de dinheiro. Que louco isso, né? Não ser por falta de dinheiro. A gente pensa que é por falta de dinheiro, mas eu sou a prova viva que bem organizado e planejado tem como a gente guardar um dinheiro, sim. Sempre consegue. Consegue, com constância, tem que ser determinado. Mas tem aquela fasezinha ali que da privação, né? Sim, a fase da privação ela é muito complicada. Talvez se eu não tivesse passado o que eu passei, eu ainda não teria virado a chave. Mas eu gostaria de tentar fazer com que as pessoas não precisem sofrer o que eu sofri, para aí sim começarem a pensar na vida financeira. Olha só, no futuro. São dicas importantes aí. Aliás, falando em dicas, Dani, qual é a maior orientação sua em relação a quem está nos acompanhando, nos assistindo aqui, que de repente esteja numa dificuldade, que de repente quer fazer essa virada de chave, essa virada financeira, porque tem que partir de algum lugar. Sim, precisa partir, né? Eu acredito que primeiro a pessoa tem que ter coragem. Isso, coragem. Coragem de olhar para a situação e de dizer, chega, se indignar com a situação e dizer, eu não quero mais viver isso. Eu não aceito mais isso para minha história. Eu jurei que jamais eu ia me colocar na situação que eu estava vivendo, porque foi muito doloroso. Foi. Não vou dizer que foi fácil. Então, é isso que eu digo, coragem, sabe? E não acreditar que existe milagre. Que em um mês você vai corrigir uma vida de erros financeiros, né? 6 meses dentro de finanças é pouquíssimo tempo. É pouquíssimo, tá? Porque se você faz uma compra parcelada em 12 meses, é 1 ano para você pagar. E você já vem há anos com essa mentalidade, né? De consumo, de impulso. Então, eu acredito que entender que não é da noite para o dia, que não é fácil a caminhada, mas que é possível. É possível, sim. A Dani resumiu o período dela aqui em 5, 6 anos, né? Dessa virada toda, né? Sim. Mas sempre parece mais fácil, né? Quando já tá resolvido, assim, Exato. né? É a sensação que se dá. Né? Eu já fiquei 2 anos sem carro, tive que abrir mão. Foi doloroso? Foi. Né? Hoje já... Mas isso me tornou mais humilde também. Eu agradeço a experiência que eu tive. Se eu não tivesse passado pelos caminhos, eu não teria evoluído em vários sentidos na minha vida. Ou seja, então, teve um aprendizado de vida também, né? Sim, sim. Automaticamente uma lição também, né? A Daniele por aqui. Um recado final, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, Dani. As pessoas devem procurar a informação e o estudo, né? Sim, conhecimento. Conhecimento é poder. Assim, buscar... Ler um livro, se não gosta de ler, ouvir um audiobook, coloca um sonzinho no carro ali, vai ouvindo, tentando virar algumas chaves na mente, assim, sabe? Tem muitos livros bons que falam sobre o tema, não precisa ser o tema finanças, mas livros que vão abrindo a sua mente, sabe?
no sentido de emoções, e sempre se perguntar, por que eu faço isso? Por que eu faço o que eu faço? Né? Essa é uma pergunta muito boa. Eu li o livro Por que eu faço o que eu faço, do Mário Sérgio Cortella, né? São vários livros, né? Então, como ela é apaixonada por livros, várias lições por aí. Que vem, assim, da curva do conhecimento que você vai somando na sua mente, né? Então, vem aí, e é muito, muito engraçado, assim, que mesmo se você, com o passar do tempo de lendo, por mais que sejam livros de emoção, de finanças, no final, todos eles, assim, a teoria deles se casam. Ou seja, combina lá no mesmo... Sim, sim. Com o passar do tempo, quanto mais livros você vai lendo e você vai entendendo as coisas, você vai vendo que as teorias deles vão se cruzando. E dizem, no final, praticamente a mesma coisa, assim, sabe? Sim, Elvis. Sim. Olha só. E qual o do Mário Sérgio Cortella é... Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos. É um livro bem simplesinho, bem curtinho, fácil de ler, uma linguagem boa, assim... Mas só a pergunta ela já é bem interessante, né? Instiga, né? Já instiga a pensar, por que eu faço o que eu faço? Isso é com relação a tudo. E teve outro livro que a gente citou ali antes, agora há pouco, nós falamos o outro que a gente citou agora há pouco, que você... A Psicologia do Dinheiro. Psicologia do Dinheiro. Sim. Também... Esse livro também, ele é um pouco mais técnico, sim, ele traz muitos... Mas ele é mais direto, né? Eu acho que no meu resumo eu fiz ele ser um pouquinho mais direto, porque ele traz muitos artigos em que foram feitos experimentos, estudos para provar aquilo que ele está trazendo no livro, né? Mas antes de ler a Psicologia do Dinheiro, eu acho que eu indico o Previsivelmente Irracional, que é do mesmo autor. Olha aí, que é o autor? Dan Ariely. Dan Ariely, esse daí. Então, indicado. Ó, mas tem lá no perfil da Dani, tá? Você pode seguir lá no Instagram, né? Sim, é daniele.voigt. Eu posto toda semana vídeos e conteúdos no intuito de poder realmente fazer algumas viradas de chave aí e ajudar as pessoas. E nas enquetes em que ela faz também você pode participar, né? E acaba expressando também a realidade de como é, né? O dinheiro, ou lidar com ele, ou a falta, né? Disso. Exato, Elvis, exato. Então, tudo isso vai estar lá no nosso... está lá no perfil dela. E, claro, também você vai poder acompanhar aqui esse resumo aqui da questão financeira, realidade. A Dani também, você é especialista também em investimentos, mas também é do ramo imobiliário também, Dos né? fundos imobiliários. É um tipo de investimento também. É outra forma, tá? É uma forma de investir também. Sou muito apaixonada por esse tema. Foi ali que eu consegui me introduzir no mundo dos investimentos. Legal. Fazer o reconhecimento aqui para quem está nos orientando aqui também, né? Que é a Raquel Mela, que está por aqui. Quem está nos acompanhando ou quem está nos assistindo, ela não está aparecendo, mas ela está aqui Mas também. Ela está aqui dando um apoio. Um apoio moral e de segurança também. Dani, deixa eu agradecer, muito obrigado. Elvis, imagina, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui hoje, tá? A Dani, ela fez fazer um merchan para a empresa lá, ela fez um podcast interno lá, né? Não era Tropcast, é podcast mesmo. Lá na empresa mesmo, né? Sim, estamos iniciando também, porque é uma forma muito bacana de trazer um conteúdo de forma mais leve, mas tirar as dúvidas das pessoas. Então, a gente está introduzindo na área da indústria também. Vai ter alguns recortes lá da empresa, pode... Da Halber Indústria no Instagram, Halber Soluções. É isso aí. Vai aparecer nos próximos dias. Inclusive, com ela do lado de cada aí, né? Eu a entrevistadora. Gente... Olha, esse foi o Tropcast Canal Aberto, hoje voltado à educação financeira, estratégias financeiras, ou o testemunho da Dani aqui, muito importante em relação de como foi ela fazer essa virada financeira na vida dela, por exemplo. Tudo isso explicado aqui, mas de forma resumida, e que também a gente vai estar repercutindo no nosso departamento de jornalismo ou nas nossas redes sociais, como você também pode seguir por aqui, tá? O bate-papo de hoje aqui, sempre no oferecimento para Douglas Chiesa de Odontologia, clínica aqui no centro, na Rua do Comércio, bem no centro em São Carlos. E para o Dr. Jonathan Caon, cirurgião oncológico, São Carlense, atende em Chapecó, mas também com agendamentos aqui mesmo em São Carlos. São os nossos parceiros. E na programação da Tropical FM a gente volta no sábado que vem, a partir das 12 horas. O canal do YouTube disponibilizando todos esses conteúdos que você também pode se inscrever, tá certo? Um abraço, Dani, valeu! Valeu, Elvis, até mais! E até a próxima, até sábado que vem, valeu!